Algumas coisas na Bíblia, você não precisa perguntar para o pastor, nem para ninguém, elas são literais. E você sabe, quando você está errando, quando você está tomando decisões e fazendo escolhas que não agradam a Deus. E deixa eu falar uma coisa, não tente fazer gambiarras na fé. A fé, olha para cá, a fé não aceita, olha para cá, a fé não aceita gambiarras. A gente não faz arranjos, a gente não fica buscando base bíblica para tentar argumentar e justificar aquilo que não justifica. Então existem situações na vida que a gente está errado, e a gente quer dar aquele famoso jeitinho brasileiro, para ver se a gente consegue convencer a Deus, e dizer para Deus, não é assim como o Senhor está pensando. Não funciona. Só tem dois jeitos da gente resolver a vida: o jeito certo e o jeito errado. Então, para ser bem claro, não adianta você querer o marido da outra e achar que Deus vai concordar com você, porque o seu caso é um caso diferente. Porque no seu caso Deus vai rasgar o que está na Escritura só para favorecer você, porque no seu caso é diferente. Deus foi rígido com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que foi um homem que Deus amou de uma maneira toda especial. Deus foi duro com Davi, Deus perdoou Davi, mas permitiu que ele colhesse todas as consequências do pecado dele. Você está me ouvindo? Então, às vezes eu sei que tem muita gente na igreja, eu vou citar um caso aqui, já. Tem muita gente na igreja que às vezes vem com a vida toda desmantelada de outros lugares e acha porque você mudou de igreja, Deus vai passar uma borracha no que você fez lá para trás. Porque uma coisa é você chegar, a Bíblia diz, vinde como estás, e uma coisa é quando você vem do tempo da ignorância. Do tempo da ignorância você poderia ter 50 mulheres, 70 filhos, mais um monte de quenga, e eu não sei o que você fez no tempo da ignorância. Fumei maconha, usei droga, me prostituí, fiz isso, fiz aquilo. Você vivia no tempo da ignorância. Outra coisa é você conhecer a palavra, conhecer a verdade, e mesmo conhecendo a verdade, você toma decisões e faz escolhas que você sabe que te condenam. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Uma coisa é quando eu vivia no tempo da ignorância, outra coisa é eu ter do conhecimento que eu tenho das verdades do Evangelho, e faço escolhas e tomo decisões, e lá na frente eu quero que Deus passe uma borracha no que eu fiz, e diga assim, Deus, anula o meu pecado. Não há nada que anule o seu pecado, a não ser arrependimento e conserto. Então aqui o Márcio Prado, eu hoje aqui, né? Bonitão, novo, né? Tem uns 50, mas parece que tem 30. Estou até pensando em usar uma prótese e tal, fazer um implante, melhorar um pouco a... Aí de repente eu enjoo da minha esposa, enjoo dela, digo para Deus, Deus, não consigo mais gostar dela, não consigo mais gostar dela, Deus, não tenho mais atração por ela, não tenho mais desejo por ela, eu enjoei a minha mulher, eu não consigo mais gostar dela. Aí de repente eu começo a olhar para as novinhas, as novinhas me agrada, novinha... Aí eu invento aqui alguma coisa e digo assim, vou me separar da minha mulher e vou casar com uma mais nova. E eu penso que Deus vai aceitar isso. Deus vai concordar com isso, porque eu sou o Márcio Prado. Não, irmão, não é assim que as coisas funcionam. Amar é algo que você decide. Perdoar é algo que você decide. Eu não estou falando de quem veio do tempo, você podia ter tido 10 mulheres, 10 maridos no tempo da ignorância. Igual aquela mulher que teve um encontro com Jesus, que Jesus disse, 5 maridos já tiveste, e esse que tu vive amancebada com ele, nem sequer é teu marido, é marido de outra. Mas Jesus teve um encontro com ela, e ela mudou. E ela mudou.
Uma coisa é quando você vem do tempo da ignorância. Outra coisa é quando você já conhece a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e volta às velhas práticas, é como o cachorro que vomita e come o próprio vômito. É como a porca lavada que volta a revolver-se na lama. E o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro estado. 2 Pedro capítulo 2, depois você vai lá e olha. Aí muito bem, eu não posso. A Bíblia disse que só tem uma ocasião que eu, como pastor e sacerdote, como conhecedor da verdade, só tem uma ocasião em que a Bíblia me dá legalidade para eu me divorciar da minha mulher, se fosse em caso de adultério. Se a minha mulher adulterasse ou se prostituísse, eu poderia perdoá-la, mas Deus me dava a liberdade de aceitar ou não continuar com ela, em caso de infidelidade conjugal, em caso de adultério. Aí um belo dia eu estou aqui na igreja, alguns anos atrás, e um casal aqui na igreja, um cidadão que tinha um ministério abençoado, em expansão, em crescimento, uma igreja com quase 1000 pessoas, a igreja explodindo em crescimento, uma igreja avivada, bonita, o cidadão com a família bonita. Esse cidadão pega, se apaixona por uma moça do louvor, pastor, ele se apaixona por uma moça do louvor, e aí ele diz assim: não gosto mais da minha esposa, não serve mais para mim, não está mais dentro de um padrão que eu queira. E ele diz assim, e se apaixona pela moça do louvor, e a moça do louvor sendo casada também. E ele começa um lance com essa menina casada, ele casado, pastor, e ela casada, e ela no louvor, e ele pastor. Começa uma relação, um caso de amor. E de repente eles assumem para toda a igreja que eles estão apaixonados, que eles vão se casar, que vão se divorciar e vão se casar. Sabe o que é que acontece? A igreja se desintegra, a igreja se acaba. A metade se desvia e a outra metade procura outras igrejas. A igreja simplesmente se acaba. Aí um belo dia ele está aqui no meio da igreja. Eu não sei quem é quem, às vezes tem 3.000 pessoas aqui, eu não tenho como saber. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu começo a pregar uma palavra semelhante a essa. Ele está lá do outro lado da igreja, mais a esposa nova, e a ex-mulher sentada do outro lado aqui da igreja. A pastora, a ex-mulher. Termina o culto, uma senhora sobe aqui e vem conversar comigo e diz: pastor, o senhor não sabe como Deus usou o senhor hoje. Porque aconteceu isso, 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 e o meu ex-marido, que era pastor, estava aqui com a esposa dele, atual. Quer dizer, ele pode reviver a vida dele, mas biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, a sua vida está comprometida. Deus pode até perdoá-lo, mas talvez ele não tenha nunca mais o ministério que um dia Deus deu a ele. Deus pode até perdoá-lo, mas ele vai escolher sofrimentos que são consequência da decisão, do erro que ele cometeu e das escolhas que ele fez. Você está me ouvindo? E não adianta querer fazer gambiarras na fé, ou dar um jeitinho, ou tentar pegar a Bíblia e querer fazer uma... Não, mas não é assim, pastor. É assim sim, irmão. Só tem 2 jeitos de resolver a vida: o jeito certo e o jeito errado. Como é que eu vou querer construir sonhos, querer construir uma nova vida, deixando gente destruída e arrebentada pelo meio do caminho? Pessoas não são descartáveis. Ninguém aqui tem o direito de construir um projeto de felicidade deixando pessoas arrebentadas pelo meio do caminho. Filhos arrebentados, filhos sequelados. Você não sabe a desgraça que é o divórcio para uma família.